sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vida Calma e Organizada. Espero que esteja tudo bem desse lado. O que é que eu vos trago neste vídeo? Um tema, organização, espero que gostem. Eu no outro dia estava ali a organizar umas gavetas e lembrei-me que talvez fosse interessante ou útil para vocês deixar aqui um vídeo onde deixo aqui um conjunto, digamos assim, uma coleção de todos os sistemas de organização e acessórios de organização que eu utilizo aqui por casa e que para mim funcionam, portanto são eficazes para não só manter a organização, mas também ajudar-me a não perder muito tempo para ter a casa em ordem, portanto conseguir ter tudo no sítio de forma rápida e fácil. Então lembrei-me que talvez pudessem ser sugestões que vos inspirem desse lado ou que vos sejam úteis para vocês organizarem alguma coisa que precisem. Em relação aos acessórios, poderão ser interessantes não só em termos de organizar os espaços, mas também de os otimizar, ou seja, para quem tem pouco espaço de arrumação, poderão ser soluções que ajudem. E quando eu digo também acessórios, engloba aqui também um bocadinho a maneira como organizo, ou melhor, a maneira como dobro, por exemplo, se forem textos, a maneira como dobro as coisas nas gavetas, porque eu alterei isso há já algum tempo até e fez uma diferença brutal mesmo no espaço que eu consigo ter para guardar as coisas lá dentro. Então vamos lá mostrar-vos um bocadinho desses sistemas de organização. Bom, então o espaço que vou começar por falar é precisamente aqui da minha entrada. E normalmente as entradas são aqueles espaços que costumam ter muita desarrumação. Então vou-vos mostrar o que é que eu tenho aqui para resolver, para não deixarmos as coisas espalhadas por todo lado. Então uma coisa que é obviamente essencial numa entrada é ter um cabide ou um bengaleiro, o que for possível para vocês. Eu tenho aqui um cabide que coloquei, fica aqui mesmo atrás da porta, portanto nós entramos, se for preciso deixamos aqui alguma coisa ou mala, normalmente eu deixo aqui a minha mala e é prático porque não há casacos espalhados. Se forem casacos, agora não está muito frio, portanto não temos aqui assim casacos mais quentes, mas normalmente eu até tenho aqui o meu cachecol, a minha chapa aliás, que eu costumo levar quando está assim mais frio. Mas pronto, um sítio onde possam pousar casacos assim que entram em casa é essencial. Depois aqui à entrada tenho também este cesto, que é um cesto onde eu vou colocando roupa que vou destralhando. E eu coloco mesmo aqui à entrada precisamente para olhar para ele e ver que se está cheio é sinal que tenho que tratar do assunto, que é o caso, não é? Então eu cada vez que faço um destralho e que vejo que há roupa para doar, em vez de guardar junto da outra roupa ou no roupeiro, uma coisa qualquer, vem para aqui. E depois é uma questão de fazer seleção, ver o que é que está mesmo estragado que não pode ser doado e o resto então fazer essa doação. Depois tenho aqui uma sapateira logo à entrada. É claro que eu podia ter aqui outro tipo de móveis bonitinhos, etc. Aquelas coisas que normalmente vemos no Pinterest, né, que são lindíssimas. Só que eu sabia que se colocasse um móvel desse género logo aqui à entrada, eu não ia ter, os sapatos iam ficar espalhados, as coisas iam ficar, os acessórios que a gente traz, carteira, etc., essas coisas, óculos, chaves, etc., ia ficar tudo espalhado. Então optámos por ter aqui uma sapateira logo à entrada, precisamente para também ajudar num hábito que temos que é sapato de rua não entra em casa, ou seja, nós entramos em casa e descalçamos logo, calçamos chinelos ou enfim, né? Ou ficamos descalços até porque gostamos muito. E portanto, ter a sapateira aqui resolveu, eu deixei de ter a entrada, aliás, eu acho que nunca tive, honestamente, porque desde que me mudei para aqui eu sempre tive a ideia de colocar uma sapateira, porque já tinha na casa onde vivia e era realmente ótimo para evitar essas confusões logo ali à entrada da porta. Então, aqui obviamente sendo uma sapateira tem sapatos, não é? Portanto, nós descalçamos, temos aqui os chinelos, os sapatos, etc. Depois, o que é que eu escolhi especificamente esta sapateira é do IKEA, precisamente porque eu tenho outra sapateira deles também, mas é aquela que tem 4 e não tem gaveta. Mas aqui na entrada achei que ter uma gaveta é ótimo porque permite, para já não ter, apesar de eu poder, por exemplo, ter aqui um tabuleirinho para colocar as chaves ou as coisas que trazemos na mão,
mas inevitavelmente ia ficar à vista e não só, ia ser mais uma coisa aqui em cima do móvel para tirar, depois limpar o pó, etc. Portanto, eu não foi no último vídeo, mas no anterior eu falei de uma coisa que é tentar deixar as superfícies o mais livres possível, para não deixar tudo super vazio, mas o facto de ficar assim mais livre permite que depois facilite todo o processo de limpeza. Então, na gaveta, o que é que nós temos aqui? Eu tenho caixinhas, portanto, tenho assim estas caixinhas. Eu deixo-vos aqui ao lado passar, se conseguir, penso que sim, um vídeo que eu fiz em que tinha isto, uma confusão horrível, e nessa altura eu arrumei precisamente com estas caixinhas, não é, que ajudam a conter pecinhas pequenas, e esta é outra dica que deixo e que por aqui tem resultado muito bem. Já vos mostro, tenho várias caixinhas assim deste género espalhadas em vários sítios e elas ajudam precisamente a conter coisinhas pequenas. Então o que é que nós metemos aqui? Tenho aqui os meus óculos, tenho aqui um creme de mãos que eu gosto muito de utilizar, não uso na mala, uso muitas vezes antes de sair, ou até com eu gosto imenso. Aqui coloco as minhas chaves, tenho outra caixinha, chaves, comando da garagem, tenho aqui até inclusive o meu relógio, depois tenho aqui outra caixinha grande onde coloco o que costumamos levar para a contabilidade, vai ficando aqui, quando é o dia de lá ir, é só tirar o envelopezito e bora. Portanto, acaba por ser muito, muito prático. Depois, tenho aqui também, portanto, a ideia aqui é pensarem no que é que podem colocar que seja útil estar naquele lugar, seja prático. Aqui também temos os nossos lencinhos de tecido, apesar de eu ter aqui alguns, mas nós já há muito tempo não usamos lenços de papel. Estes lenços devem ter anos. Estão aqui, não vou deitar fora, como é óbvio, não é? E temos aqui vários lencinhos. Tenho aqui uma carrada deles, aliás, não são ainda, nem estão muitos porque estão muitos a lavar. E é isto, na gaveta, ela, desde que eu arrumei, que eu mostrei nesse Reels, ela permanece arrumadinha, nunca mais tive stress, nunca mais houve confusão. Portanto, de facto, ter caixinhas que agrupam objetos, seja por categoria ou tamanho, ou o que for mais prático para vocês, é muito bom mesmo. Depois, aqui na entrada, nós tínhamos um móvel de vidro que não tinha gavetas, não tinha arrumação nenhuma, portanto era péssimo porque a única coisa que dava era trabalho a limpar, porque ficava cheio de dadas e cheio de pó. E também era um sítio onde o meu marido despejava, porque não tinha gaveta, não tinha nada, despejava as coisas dele, com exceção da chave que punha ali à entrada, mas carteira ou mala que ele trazia, enfim, era tudo despejado aqui em cima. Então resolvi o problema, mudámos o móvel, até porque ele era grande mais para o espaço. Comprámos este com estas duas gavetas. Ele utiliza uma gaveta para colocar precisamente a carteira dele, portanto nunca mais ficou nada à vista. E em baixo tenho aqui um cestinho que, em vez de eu ter estes acessórios de inverno guardados e depois ter que andar a tirar cada vez que mudo de estação, etc., eu tento evitar isso ao máximo. Então arranjei um cestinho, também é uma forma de ter ali aquela parte não estar vazia, não é? Também fica esquisito, e acabei por colocar ali um cestinho com todos esses artigos de acessórios de inverno, luvas, gorros, cachecol, etc. Portanto, está tudo ali metido, podia estar um bocadinho mais arrumado, peço desculpa, mas olhem, é a realidade. Aqui na sala arranjei também um cesto onde coloco, ou seja, nós usamos muito aqui na sala, portanto, se pensar sempre numa questão prática. E o que é que acontecia? Nós usamos muitas extensões aqui na sala, porque ora trabalhamos aqui, ou enfim, pronto. E precisávamos de ter, e há muitos cabos, ou seja, para carregar telemóveis, enfim, pronto. Apesar de termos ali um móvel com gavetas, que precisa de ser arrumado, mas normalmente colocamos ali os portáteis, os carregadores dos portáteis e tudo o que são acessórios de multimédia, tipo fones ou escutadores, enfim, essas coisas todas. E uma gaveta ainda tem legos do meu filho, pronto, portanto ele já não brinca com isso,
Por isso é que eu estou a dizer que preciso de fazer aqui uma organização. Mas queria-vos falar deste cesto. Cestos na sala ou noutra divisão, não é? Podem ser ótimos aliados da organização, porque neste caso, este cestinho que eu tenho aqui, simplesmente é o sítio onde nós guardamos extensões, algumas são enormes e ocupam muito espaço, e colocamos também porque nós temos aqui um ponto onde podemos carregar os telemóveis ou carregar são tomadas do USB e temos precisamente cabos aqui próximos para podermos utilizar e carregarmos o que precisamos. E sem estar fio à vista e, acima de tudo, sabermos que quando já não precisamos podemos tirar a extensão, guardar aqui é muito mais rápido. Passando aqui à cozinha, quero mostrar-vos aqui então alguns acessórios que tenho para organizar melhor os armários. O primeiro que vos vou mostrar até comprei recentemente e estou a gostar muito e recomendo, se para vocês também fizer sentido. E o que é que eu estou a falar? Estou a falar destes acessórios que são organizadores de frigideira, porque eu tinha as frigideiras sobrepostas e tinha que ter protetores entre cada uma delas, não é? E para evitar isso, e era chato de tirar, e agora acaba por ser muito mais prático. O que eu comprei duas, comprei na Roma, custaram 5€ e qualquer coisa, mas permite fazer o quê? Organizar as coisas aproveitando o espaço em altura. Portanto, eu agora tiro muito mais facilmente uma frigideira, não é? Não preciso de estar a tirar não sei quantas por cima para conseguir fazer isso. E tenho aqui esta tampa que dá para várias frigideiras, portanto dá para utilizar, é quase tamanho único, não é tamanho único, mas dá para as várias que eu tenho aqui. E fica um espaço organizado e muito mais fácil de tirar quando precisar. Depois, outra coisa que tenho aqui ainda no armário são estas prateleiras que ajudam muito a aproveitar o espaço em altura. E mais uma questão, eu tinha, lá está, assim os pratos empilhados e o que é que acontecia? Ou o que é que acontece, não é? Eu cada vez que quero um prato que esteja mais em baixo tenho que tirar todos os outros que estão por cima. Então, para evitar isso, lá está, preciso, eu não tenho aqui nesta parte de cima, só tenho aqui nesta de baixo, e realmente faz muita diferença. Torna tudo muito mais simples de arrumar, tirar. Então preciso de comprar uma que esteja, que caiba aqui, tenho que ver as medidas, não é? Que caiba aqui deste lado, para também poder fazer a mesma coisa que fiz aqui. Continuando ainda a falar sobre prateleiras, outro sítio onde eu coloquei essas prateleiras foi precisamente aqui no armário dos copos, das taças, etc. E ajuda muito. Só coloquei aqui nesta parte, precisamente porque é onde eu posso chegar facilmente. Colocar ali, é assim, só se tivesse muita coisa que valeria a pena, mas já me dificulta, já teria que subir para uma cadeira ou uma coisa qualquer para conseguir chegar mesmo lá em cima. Mas lá está, para quem tem pouco espaço e precisa mesmo de aproveitar o espaço em altura, então seria benéfico ou seria vantajoso ter uma prateleira destas. Estas eu já tenho há muito tempo, eu confesso que não sei onde é que comprei, estou a pensar, mas não faço ideia já, porque elas têm muitos anos. E pronto, o que fiz foi usar duas, uma de cada lado, e como o espaço aqui em cima fica um bocadinho mais pequeno, aproveito para pôr chávenas que são mais pequenas, ou pires, etc. Portanto, tem aqui, ou estas tacinhas mais pequenas, portanto, acaba por ser, ficou, em vez de ter, por exemplo, chávenas empilhadas, que era o que acontecia, como, por exemplo, tenho as taças ali em cima, têm que estar empilhadas umas nas outras, também não é, em relação às taças não é problemático, mas em relação às chávenas eu não gostava de ver aquilo assim empilhado. E foi uma forma de ter tudo mais organizado, portanto, pode ser uma solução aí para casa também. Outra solução que não tem a ver com o aproveitamento de espaço, portanto, nesse aspecto não posso dizer que isto seja uma opção, não é? Mas em questão de organização de peças pequenas, pronto, lá está, tenho uma cozinha bastante minimalista, não tenho muita coisa, mas o que fiz é, por exemplo, o que está aqui nestas caixas são ou caixinhas muito pequenas de plástico ou então acessórios pequeninos, e para não estar tudo espalhado, que era o que acontecia, tinha tudo espalhado, ora em gavetas, ora em armários, enfim,
O que fiz foi aproveitar duas caixas que já tinha aqui, precisamente para colocar tudo lá dentro. Quando preciso, é só tirar, escolher o que preciso, voltar a colocar. A mesma coisa, por exemplo, aqui para os frasquinhos do iogurte, dos iogurtes que eu faço iogurtes em casa, então estão sempre ali guardadinhos. Quando vou fazer iogurtes novamente, é só tirar a caixa, encher os frascos e voltar a colocar a caixa no sítio. Enfim, tenho assim as coisas um bocadinho mais contidas, digamos assim. Aqui mostro-vos também a, cozinha, a gaveta dos utensílios da cozinha e, mais uma vez, a questão das caixas. Eu antes tinha tudo espalhado, era horroroso, e no instantinho criava caos, não é? Principalmente coisinhas pequenas como tenho aqui nesta parte, nesta caixinha. E estas, eu não chamo divisores, chamo caixinhas, porque elas são umas caixas, não é? Caixas, quer dizer, são recipientes, não sei o que lhes chamar, mas pronto, vocês entendem. E desde que passei a ter assim tudo mais agrupado e contido, acima de tudo, permite-me, pronto, é a mesma história, é muito fácil de arrumar e sabemos o sítio às coisas, portanto, acaba por ser muito mais prático. Depois, outra mudança que fiz aqui na cozinha foi em relação à organização de travessas, e o que eu fiz foi comprar, eu acho que isto é no IKEA e acho que se chama um organizador de tampas, ou uma coisa assim do género. Acho que se pesquisarem organizador de tampas vão encontrar. Não é nada caro e ele abre, portanto, na medida que precisarem, obviamente tem um limite, não é? Mas dá para abrir precisamente no tamanho do armário e é super fácil para organizar. Eu tenho este sistema para, não só para as travessas, mas também para tabuleiros, que já vos mostro. E isso ajuda imenso a não ter nada empilhado. Eu posso, obviamente, colocar coisas atrás e à frente, porque o móvel não está totalmente, mas eu não preciso, neste caso não tenho necessidade. E em vez de ter isto tudo empilhado, acabo por ter assim muito mais organizadinho e fácil de tirar e arrumar. E aqui é onde eu tenho o dos tabuleiros, portanto, nada de... Até tenho bastantes tabuleiros porque eu também utilizo isto na decoração e acabo por ter, em vez de estar tudo enfiado uns nos outros, e acabam por até estragar, portanto, os que são pintados acabam por começar a tinta começar a descascar e acaba por ficar assim organizadinho. Está aqui, é só tirar, nós usamos para, por exemplo, para o pequeno almoço e muito prático. Outra coisa que vos quero falar e que para mim revolucionou a maneira como eu arrumo os textos aqui em casa é, em vez de sobreporem os panos ou o que tiverem de tecido, colocar assim nesta dobra vertical. E isto, para já, eu digo-vos, eu não ia conseguir ter, e atenção que tenho muita coisa a lavar, portanto nem sequer está aqui, a gaveta costuma estar cheia, e eu digo-vos, se eu não dobrasse assim desta forma, eu não ia conseguir pôr a mesma quantidade que tenho fazendo esta dobra assim. Portanto, se as vossas gavetas estiverem caóticas, recomendo experimentarem fazer este tipo de dobra, portanto, em vez de ser sobreposta, colocarem, ou seja, no horizontal, colocarem assim na vertical, e vão ver que não só o espaço, pelo menos foi o que aconteceu comigo, não só o espaço fica mais... conseguem colocar mais coisas no mesmo espaço, como também acaba por ser muito fácil de dobrar, arrumar, etc. Portanto, gostei, adotei e nunca mais larguei. Depois, outra coisa, passando aqui para o quarto e falando um bocadinho mais de roupa, outra coisa que já coloquei há muitos anos, porque os roupeiros não tinham, eram completos, só tinham gavetas em baixo, depois todo o espaço não tinha só a parte do cabo lá em cima, não é? Para colocar os cabides, mas todo o espaço aqui em baixo, portanto, não estava aproveitado. Então, na altura, eu não sei se ainda existe, mas eu deixo-vos a sugestão para, com certeza, eu comprei no IKEA, mas se não houver lá, com certeza acredito que haja noutros sítios, que foi comprar esta peça, que ela fica presa ali em cima, e depois o que ela permite é que eu tenha um varão, não é? Aqui era um varão, que ao pé não consigo lembrar do nome, e permite-me ter um varão
para conseguir aproveitar esta parte de baixo do roupeiro. Eu já vos vou mostrar melhor para verem como é que está, porque em cima eu tenho a parte de cima de roupa, portanto camisolas, camisas, etc. E aqui na parte de baixo eu tenho as calças. Assim, e consigo ter aqui as minhas calças em baixo e pendurá-las nesta zona e assim aproveitar todo o espaço que o roupeiro tem. Há quem coloque mais gavetas, mas eu já tenho gavetas ali em baixo, então para mim não fazia muito sentido ter mais gavetas na parte de cima, porque eu precisava era de um sítio para pendurar as calças e não ficar tudo junto, muito atafolhado, não é? Aqui nas gavetas, não tenho em todas, mas aqui onde eu tinha uma grande confusão de roupa, porque estava tudo amontoado, então adotei o sistema de ter umas caixinhas que também comprei no IKEA, e o que eu fiz foi precisamente uma parte dobrei aqui de lado, porque as caixas não cabiam assim, e então coloquei só duas deste lado e acabei por conseguir dobrar da mesma forma como vos mostrei em relação aos guardanapos, dobrar a roupa para ela ficar, não fica amarrotada, portanto se estiver bem dobrada, obviamente, e depois lá está, peças assim mais pequenas, como os calções, por exemplo, consegui guardar assim mais arrumadinho e digo-vos, a gaveta nunca mais ficou desorganizada. Bom, em relação aqui à casa de banho, o que é que eu tenho? Portanto, eu não gosto de ter assim nada em cima da bancada, prefiro ter tudo o mais simples possível, porque lá está, facilita muito a questão da limpeza. Então, para poder ter tudo o que preciso dentro do armário, obviamente que tive que fazer um bom destralho, concentrar-me em deixar apenas e só aquilo que eu realmente utilizo. Então, como é que ficou? Portanto, aqui tenho um cesto com os meus produtos de higiene, skincare, produtos para o cabelo, portanto, tudo o que eu utilizo no dia a dia, eu coloquei para não ter tudo espalhado, podia ter sem ser dentro do cesto, porque se calhar melhorava ou podia ocupar mais, ter mais espaço, lá está, mas o que me acontecia era que eu para tirar uma coisa lá atrás, depois caíam as coisas que estavam à frente, era uma grande confusão e tinha sempre tendência a colocar mais e mais coisas. Então utilizei então este cesto para conter, lá está, e deixar tudo mais arrumadinho e principalmente facilitar quando preciso de utilizar alguma coisa, só puxar um bocadinho o cesto para fora, tirar o que preciso e voltar a pôr. Aqui embaixo tenho mais uma caixinha, não tem necessariamente de ser igual à outra, portanto era uma caixa que eu já tinha em casa, não temos que ter tudo bonitinho tipo Pinterest, o que interessa é que esteja organizado. E mais uma vez aqui tenho os desodorizantes que o meu filho e o meu marido usam, sabonetes, vou colocando aqui o estoque de sabonetes e também tenho aqui o elixir bucal, portanto é só puxar a caixinha para fora e tirar o que precisamos. Aqui nesta gaveta tenho produtos de higiene íntima, que lá está, coloquei aqui numa caixinha porque fica muito mais organizadinho. E depois aqui tenho aqui a minha gilete, tenho o corta-unhas, é o que está nesta gaveta. A meio tenho, que já mostrei num vídeo onde falei sobre os têxteis, a organização dos têxteis aqui de casa. Tenho as toalhas, não está cheio porque algumas estão a lavar, ou estão para lavar. E depois por cima tenho aqui esta prateleira que é onde eu coloco o secador e o modelador de cabelo. Portanto, há espaço suficiente, o secador não é muito grande, então cabe perfeitamente aqui. Aqui na gaveta tenho os meus acessórios de cabelo, portanto tenho escova, o pente e o elásticos ou molas, portanto eu não uso muitos acessórios, não tenho assim nada de extraordinário, mas antes tinha tudo espalhado, não tinha estes organizadores na gaveta e então estava uma confusão. E assim fica não só mais bonitinho, mais fácil de organizar, prático e para mim resulta muito bem. E por fim, este lado do armário é onde eu tenho os rolos de papel de stock, portanto quando precisamos é só tirar daqui, está mesmo à mão. E embaixo tenho um cestinho, que já vos mostrei este cestinho de produtos de limpeza várias vezes, que ele é super prático ter aqui na casa de banho, precisamente porque quando eu necessito, ou quando eu vejo que a casa de banho, que eu não tenho uma rotina muito certinha da limpeza da casa, já vos falei sobre isso várias vezes,
Então o que fiz foi ter os vários produtos de limpeza que eu utilizo aqui para fazer a limpeza da casa de banho, logo aqui na divisão, e quando eu vejo que a casa de banho precisa de ser limpa, eu tenho logo ali os produtos à mão, não tenho que estar a perder tempo a ir buscar, etc. Então fica tudo aqui nesta caixinha e está ótimo. E pronto, era isto que queria partilhar aqui um bocadinho os meus sistemas de organização, como é que eu organizo aqui um bocadinho aquelas zonas que poderão ficar, aquelas áreas da casa que poderão ficar mais caóticas, e estes sistemas espero que vos inspirem a melhorar ou a mudar alguma coisa que precisem de ter mais organizada aí por casa e ajudar a manter a casa em ordem mais facilmente. E pronto, se tiverem outros sistemas ou alguma coisa diferente que queiram partilhar ou algum acessório que tenham comprado e que tenha valido muito a pena, deixem aqui nos comentários, que é sempre bom trocarmos estas experiências. Da minha parte é tudo. Obrigada por terem assistido e até ao próximo vídeo.